Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Biz e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 15 de junho de 2015, segunda-feira. Vamos então às movimentações do mercado aqui no Brasil, começando pelo gráfico do índice Bovespa. Então o fechamento que a gente teve na sexta-feira indicava boas chances do mercado no pregão de hoje prosseguir no movimento de queda. Foi o que nós tivemos. A gente teve uma queda pequena de 0,39%, mas essa queda chegou a ser significativa, 1,5% ao longo do pregão. O movimento de queda que a gente teve foi capaz de testar novamente a região aqui dos 52.750, né, que vem se desenvolvendo como suporte a curto prazo do mercado. Então a gente segue dentro da movimentação lateral. A gente tem aqui um pequeno retângulo, ainda se apoiando numa LTA, dentro de um canal de alta, ainda se apoiando aqui na média móvel de 200. O candle de hoje então reforça, que até tem uma conotação altista no final das contas, né? O candle de reversão mostra que realmente esse patamar aqui é significativo, está segurando os preços. A minha expectativa é que esse patamar seja rompido para baixo, mas minha expectativa, na verdade, não vale nada. Né? O que vale é o que o mercado vier a confirmar. Então a gente segue aguardando uma sinalização mais consistente de início de um movimento direcional por parte do índice Bovespa, que virá do rompimento desse retângulo, ou para baixo, que é favorecido pelo viés do mercado, e o rompimento seria significativo, porque aqui vai se concentrando muita força de suporte, o rompimento vai gerar bastante frustração, e isso deve levar a um movimento forte de queda. Tá? Ou o rompimento dessa faixa de resistência, aqui em torno dos 54.300 pontos, o que está dentro do canal. E, portanto, né, a gente teria então a continuação do movimento de alta dentro desse canal. No curto prazo vai contra o viés, mas se o mercado trabalhar mais tempo de forma lateralizada, vai acabar desconfigurando um pouco esse canal, mas ao mesmo tempo o viés baixista vai perdendo força. Então, conforme a média móvel de 21 períodos vem descendo, ela vai exercendo uma pressão vendedora no mercado. Tá? Mas no momento em que ela chega nos preços e ela não é capaz de iniciar um movimento baixista, uma pressão vendedora, é porque o mercado não está dando bola para ela. Ela passa a estar abaixo do preço se o mercado romper para cima, e daí a gente teria caminho livre para uma movimentação altista, daí novamente em busca do topo de maio, aqui por volta dos 58 mil pontos. Então o cenário pouco a pouco vai ficando bom para rompendo para os dois lados, mas o mercado, o geral do mercado ainda está favorecendo o rompimento baixista. A gente tem que aguardar o rompimento. No mini índice, tivemos abertura em gap de baixa, a formação de um primeiro movimento rompendo a mínima de sexta-feira e o acionamento desse primeiro movimento no candle que se iniciou às 10h15. Esse candle fechou já um pouquinho distante da média móvel de 20 períodos, já um pouco próximo desse patamar de suporte, que a gente pode extrair das mínimas aqui do dia 9. Tá? Então, como o primeiro movimento não foi o sinal mais tranquilo de ser operado, tá? Nesse fechamento aqui. Mas, tendo feito essa operação, por volatilidade, o alvo foi alcançado. O alvo seria um 0,40 e pouquinhos, e o mercado chegou a bater quase 0,5% de queda. Depois disso, inverteu, rompeu a média móvel de 9 para cima, indicando que não era mais uma boa ficar vendido, e o mercado deu continuidade de movimento de alta até para romper a máxima do dia e penetrar no gap mais para o finalzinho. Formando então esse candle de cotação altista que a gente viu no gráfico diário. Então a gente pode ter uma movimentação altista. O ideal nesse sentido seria a gente ter amanhã uma abertura em gap de baixa, seguida do rompimento da linha d'água para cima, esse seria o movimento ideal. Tá? Se isso acontecer, o mercado deve iniciar um movimento altista com alvo, né? Essa região entre os 54.370 e os 54.600 aqui no contrato no IM15. Numa tentativa de alta, havendo frustração e o mercado novamente se reaproximando desse patamar de suporte, isso vai reforçando um viés mais baixista no prazo maior, né? Que indicaria uma intenção mais forte por parte do índice Bovespa de romper essa região aqui. Tá? No mercado americano, está aqui o gráfico do Dow Jones, ele testou novamente aquele fundinho
recente que fez, aqui por volta dos 17.760, respeitou esse patamar, mas não sugere sinal de reversão ainda. O ponto mais forte de suporte está aqui embaixo, ainda acredito que o mercado deva insistir no movimento de queda até este ponto. O S&P 500 futuro também teve um movimento de queda, também testou o fundo anterior, só que nesse fundo anterior a gente tem uma zona de suporte mais significativa. E o candle que acabou surgindo aqui é um candle de conotação mais altista. A esperação da máxima dele abre espaço para o movimento de alta até LTB, até a média móvel de 21 períodos novamente. Mas esse gráfico, na minha leitura, ainda tem boas chances de buscar essa região aqui embaixo. Claro, só que a partir de agora, o ideal é que a gente veja um candle que rompa essa zona de suporte para daí, né, pensar nessa queda até aqui, realmente acreditar nesse movimento de queda. No dólar, reparem que eu desenhei uma LTA aqui e com isso desenhei uma paralela, desenhando aqui um canal. A linha de retorno no canal não está muito bem clara, não está muito bem marcada, mas a LTA já dá para dizer que sim. Hoje nós tivemos um dia de indefinição, mas que nos leva ao fechamento de um candle com conotação altista, ainda mais nessa região. Né? Testando o topo anterior, foi marcado um fundo aqui, a média de 21 períodos está ascendente segurando os preços, em cima da LTA. A expectativa segue sendo de alta para o dólar, com um objetivo mais forte no curto prazo, na faixa aqui dos 3.231. No intraday, o dólar abriu um gapzinho de alta, testando a máxima de sexta-feira, já fez um candle feio, fechou o gap e rompeu a linha d'água, gerando uma operação de venda para rompimento de linha d'água dentro do método BISE. A operação fluiu bem. Dentro do método Leandro não houve operação, mas não uma operação clara. Tá? O dólar se recuperou bem no finalzinho do pregão, mais ou menos como o próprio índice Bovespa. E agora, para o pregão de terça-feira, o que pode nos interessar é o rompimento da máxima de hoje, dessa zona de resistência que vai se desenhando aqui por volta dos 13.150. Havendo esse rompimento, bem possível que o dólar no intraday venha buscar a faixa aqui dos 3.190. E o juro, como imaginávamos, intensificou o movimento de alta e testou agora essa região de resistência que vem do topo de março. Então, a resistência foi atingida, não há sinal de reversão ainda. Provavelmente o juro insiste na alta na terça-feira mais um pouquinho, pelo menos no começo do pregão, para daí talvez formar algum sinal de reversão que possa levar a um respiro nos preços. Tá? Mas por enquanto os compradores dominam o cenário e não há sinal de reversão. Nos principais papéis, a Vale resolveu um movimentozinho de queda, não muda muito o cenário, continua congestionada entre os 18,10 e os 16,55. Petrobras também não fez nada de muito interessante, segue no cenário sem direção. Né? A assimetria no tempo agora já foi cumprida para esse movimento lateral, não só no tempo, mas no preço, e a gente começa a aproximar. Cada vez devemos estar mais próximos então de um movimento direcional. A gente aguarda o rompimento aqui dessa faixa dos 13,65, 13,60 que é a resistência mais próxima, ou do suporte em 12,30. Qualquer um dos dois rompimentos interessaria, só que o rompimento para cima está limitado pelo topo de maio, que seria o alvo de curto prazo. Setor de siderurgia, Gerdau segue fraca, não sugere movimentação altista, pelo contrário, sugere continuação do movimento de queda em busca dos 8. A CSNA andou de lado novamente, o suporte mais forte segue sendo aqui no 5,45, viés abaixista. E a Uzi Minas, enfim, tocou o fundo de abril, que dá suporte aqui em 4,60, faz um candle de pequena amplitude, não é um ponto tranquilo para compras, esse candle não é bom para uma reversão, porque ele é muito pequeno. Então o mercado ainda não dá sinal claro de reversão, pode até romper suporte e com isso indicar a continuidade do movimento de queda. Setor bancário, Bradesco testou o fundo recente, aqui esse fundinho, que pode ser a cabeça de um pullback, não conseguiu romper, formou um candle até de conotação altista, isso pode levar a uma movimentação lateral
mas não tem uma cara muito boa para compra ainda, porque não tem nenhum patamar de suporte mais forte sendo testado. Já Itaú é um gráfico que interessa mais, porque Itaú, no candle de hoje, conseguiu bater no fundo de dezembro, que para mim era o suporte mais forte antes do fundo aqui de outubro, né? E, então a gente testou suporte em 32,50 e a gente teve o fechamento de um candle com cotação altista que forma até aqui um fundo reflexo. Então, superação da máxima de hoje, Itaú abre espaço para uma manutenção altista, uma tentativa de surfar um movimento de alta, né? Com alvo provável na média móvel de 21 períodos. O volume também foi razoável. Banco do Brasil também testou esse patamar de suporte em 22,10, faz um candle de cotação altista, também abre espaço para uma movimentação de repique, mas o gráfico de Itaú me parece melhor, porque o suporte que está sendo testado, onde o preço está reagindo em cima, é um patamar bem mais significativo. Em relação aos demais papéis do mercado, novamente não foi um pregão muito interessante, não tem muita coisa, o mercado anda meio parado, né, nessa última semana. Me chamou a atenção a BRML3, que testa o fundo de dezembro, 14,35, faz isso com candle de pequena amplitude, não é um sinal ótimo aqui para um cenário de reversão. Tá? É um candle que, por ser muito pequeno, ele pode detonar um movimento forte para os dois lados. É um papel para olhar no intraday. Buscar aí alguma operação intradiária pode ser uma boa. Tá? Então não está descartado o rompimento do fundo de dezembro, que pode movimentar esse papel. Even 3 chama atenção. Nós vimos a Even sinalizando um movimento de queda a partir do dia 20 do mês passado, quando começou a romper esse suporte que vinha do fundo de fevereiro. A gente teve um bom movimento de queda que acelerou nessa última semana e isso abriu espaço para um trade de retorno à média, que está sendo sinalizado hoje com esse piercing pattern. A superação da máxima de hoje permite compra com stop abaixo da mínima. Teríamos então uma reaproximação dos preços em relação à média móvel de 21 períodos. Não muda a tendência, mas abre espaço para um movimento de alta no curto prazo. Tá? E de maneira geral, assim, o setor de construção está demonstrando uma força no pregão de hoje. Tá? Então isso reforça o sinal em Even 3. HGTX chama atenção porque vai rompendo aos poucos o ponto crítico de suporte em 12,75. Lembra que a gente teve aquele tremendo gap de baixa na primeira quinzena de maio. Isso levou um movimento de queda bem forte. O papel conseguiu dar uma respirada, voltou a cair, respirou de novo e está desenvolvendo agora um retângulo. Está rompendo esse retângulo para baixo. O rompimento não ficava tão claro nos últimos dois pregões, mas com o candle de hoje, que vai fechando próximo da mínima, bem próximo, até um pouquinho abaixo dessa mínima aqui, né, isso está interessante, as bandas começam a se abrir também. Então a perda mínima de hoje já seria um sinal até para uma venda. O ideal seria tentar condicionar uma operação a um rompimento melhor definido no intraday. Então o papel que merece atenção. Kepler Weber está rompendo o fundo importante em março. Né? Na minha opinião, não chega a gerar a operação, a gente está um pouco distante da média móvel de 21 períodos, mas se ocorrer algum processo de pullback que aproxime os preços de 25, a gente pode avaliar vendas. Esse rompimento tem cara de dar continuidade a uma movimentação baixista. Tá? E SUSB5 já chamava atenção pelo fechamento de sexta, não acionou compra pela superação dessa máxima. Hoje, novamente, chama atenção, menos do que sexta-feira, mas ainda chama atenção para a possibilidade de uma operação na ponta compradora na superação aqui da máxima. Stop mais seguro aqui seria abaixo de 15,50. Tá? Uma outra forma de tentar buscar a operação em SUSB5 é traçar LTB de curto prazo e operar um candle de força que rompa essa LTB. O problema é que às vezes o ponto que a gente entra, né, já consome muito do movimento direcional, como aqui, né? O mercado não conseguiu fluir muito além. Depois iniciou esse movimento de correção. Então uma entrada que seria mais agressiva. Isso foi o que chamou mais atenção no pregão de hoje. Em relação a day trades, a BRML ofereceu uma venda de primeiro movimento que acabou sendo estopada pela média móvel de 9, não fluiu como se esperava, mas um stop bem barato, bem próximo do preço de entrada. CESP fez uma barra elefante, interessante,
acionou, fechou abaixo da média móvel de 9, perdeu a mínima, gerou stop e gerou reentrada aqui. Tá? Nesse cenário, que eu havia mencionado que era bom, a partir deste candle, começar a proteger a posição pelo stop nas mínimas, ou fechar a posição quando a gente conseguisse recuperar o eventual prejuízo deste candle aqui, pelo menos. Aí o papel conseguiu fluir legal até este ponto aqui pelo ajuste de stop mínimas, então foi um movimento interessante. CL3 gerou um rompimento de linha d'água interessante, o trade foi rápido, rapidamente buscou o alvo e depois recuou. ELET3 estava interessante, uma operação de rompimento neste candle aqui, reparem muito volume, né, rompendo o primeiro movimento, que rompia também esse retângulo, era trade para ser feito, o mercado deu para trás. Aqui a gente teve o fechamento acima da média móvel de 9, então a gente acabou tendo um stop aí com 0,70 de prejuízo. Então boas chances agora de ELET3 vir bater nessa zona de resistência, já que a gente teve um rompimento falso para baixo. Depois disso, Croton. Croton ofereceu um rompimento de linha d'água. Nós mencionamos a operação, apesar de estar próximo desse topo aqui, e a operação conseguiu fluir. STC3 estava de olho também para um rompimento dessa faixa de resistência, só que quando rompeu já ficou muito caro, que é do tinha 4%, tá? E não houve um gift como a gente gosta, né, para realmente fazer uma operação. Então, no final das contas, foram só esses os movimentos que acho que vale a pena mencionar no intraday de hoje. Eu vou ficando por aqui novamente, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.